Talvez você já tenha recebido na sua casa a visita de algum agente censitário do IBGE. O levantamento do censo demográfico, que ocorre de 10 em 10 anos, não aconteceu em 2020 por causa da pandemia de Covid-19 e corre o risco de não ser feito também em 2021, dessa vez por falta de verba. Fizemos este vídeo para entender como a realização do censo demográfico é importante para a criação de políticas públicas no Brasil. O censo é realizado no Brasil desde 1872. A primeira edição foi denominada Censo Geral do Império. Em 2022, portanto, vai completar 150 anos. Segundo a lei, ele deve ser feito a cada 10 anos para a atualização dos dados da população brasileira. Ao longo da história, apenas 2 vezes a pesquisa foi suspensa, em 1910 e em 1930. Em 1990, houve um adiamento para o ano seguinte. O censo é uma fonte importantíssima de informação porque ele visita cada um dos domicílios do país e ele obtém a informação de cada um dos cidadãos brasileiros. E com isso a gente tem um retrato bastante preciso sobre, por exemplo, as características da população em termos da sua estrutura de sexo e idade, por exemplo, que é fundamental para qualquer política pública. O censo é a principal fonte de referência para o conhecimento das condições de vida da população em todos os 5.570 municípios do país. E para compreender melhor o papel dele na realização de políticas públicas, é necessário entender a metodologia da pesquisa. São 2 questionários. O básico trata de características do domicílio e dos moradores. Já o de amostra se refere a assuntos específicos, como identificação étnico-racial, religião, deficiência, migração, educação, trabalho, rendimento, entre outros. No questionário básico do Censo 2010, havia perguntas como: existe energia elétrica no domicílio? Pode parecer uma questão simples, mas o resultado apresentou dados interessantes. Em 2010, 1,3% dos domicílios no Brasil não tinham energia elétrica. Na região norte, a situação era extrema. 24,1% dos domicílios rurais não tinham acesso à energia elétrica. Informações como essa são de extrema importância para a discussão e a criação de políticas públicas no país. Um país não existe se ele não se conhece. Ou seja, sem censo o Brasil não é nada, porque você não sabe quem é o Brasil. Não sei. O Brasil é um órgão que tem que discutir internacionalmente. E o censo, ele é a informação oficial do país. Sem ter essa informação, quando diz que o Brasil não existe para dentro e para fora. As Nações Unidas acompanham o censo de todos os países. Se você não tem uma informação oficial que seja crível, que seja respeitada, você não tem assento respeitado no mundo todo. Esse é outro problema, quer dizer, é para dentro e para fora. O questionário básico do Censo 2021 será aplicado em cerca de 71 milhões de domicílios e terá 26 questões. Já o questionário de amostra é aplicado em cerca de 7,1 milhões de domicílios e tem 76 perguntas. Para realizar uma pesquisa tão ampla, é de se esperar que os custos sejam elevados, e é aí que entra a confusão envolvendo o próximo censo. A pesquisa estava prevista para 2020, mas o IBGE suspendeu todas as entrevistas presenciais devido à pandemia de Covid-19. O censo foi então adiado para esse ano. E aí apareceu um outro entrave, o financeiro. Um levantamento feito pela equipe técnica apontou que seriam necessários 3 bilhões de reais para a realização do censo. Em meio a pressões do governo federal para redução de custos, os questionários foram enxugados e, desde então, os recursos destinados para a pesquisa foram reduzidos. No orçamento desse ano, a verba destinada para o censo era de 53 milhões de reais. Com a impossibilidade de realizar a pesquisa com esse montante, o IBGE comunicou em 23 de abril que o censo teria que ser adiado. Quando a gente vai, agora, nesse momento, está se realizando a vacinação da população, o que é importante saber? Quantas pessoas, de que idade, de que grupo etário, residem em determinado município, em determinado bairro, em determinada região da cidade. As informações do censo permitem isso. Qual é o nosso problema hoje? A informação nesse nível de detalhe, ela é de 2010. Então, ela já está há 10 anos defasada. Isso, apesar da gente conseguir atualizar, principalmente através do serviço de saúde, né? Os postos de saúde vão um pouco, cada um mapeando a sua população específica, mas para uma política nacional, a gente precisa dessa informação no nível nacional. E é isso que o censo traz para a gente.
Já no final de abril, o governo do Maranhão protocolou ação no Superior Tribunal Federal contra a suspensão do censo 2021. A Procuradoria-Geral do Estado alega não ser possível formular políticas públicas sem os dados do censo demográfico. Além disso, a Lei 8.184 de 1991 determina que o intervalo entre os censos não pode exceder o prazo de 10 anos, o que já está acontecendo. Um outro exemplo onde o censo é fundamental é na política pública de educação. Os censos escolares, eles trazem uma informação que é de uma qualidade boa, que tem melhorado muito ao longo do tempo, mas o censo escolar, ele só te dá a informação dos estudantes que estão matriculados. E aí a gente consegue, então, chegar até no nível das escolas, dentro de cada município, e saber o número e as características básicas dos estudantes que estão matriculados ali naquela escola. Mas o censo escolar, ele não te dá uma informação fundamental para pensar a política pública, que é quais são ou qual é o número de pessoas em idade escolar que está fora da escola. Como o censo vai em todos os domicílios e faz esse tipo de pergunta, a gente consegue ter uma ideia precisa de qual é esse número de crianças e de jovens que estão fora da escola, mas que, por sua idade, legalmente deveriam estar frequentando a escola. Ainda em abril, o ministro Marco Aurélio Mello, relator da ação, concedeu liminar determinando a realização do censo em 2021. O ministro Gilmar Mendes propôs que o censo fosse realizado em 2022, após o IBGE listar dificuldades técnicas para a realização do levantamento nesse ano. A maioria dos ministros concordou e a decisão foi confirmada pelo Tribunal do STF por 11 votos a 1. A pandemia não acabou no Brasil, ao contrário, piorou. A vacinação está lenta e para fazer o censo, você tem que fazer esse censo em agosto, setembro, no Brasil. Você não pode adiar para outubro por N questões. Desde que a partir de setembro você começa a ter chuvas na região norte, você não entra na região norte. Em outubro, provavelmente, os preços são muito mais caros de passagem, o custo do censo de deslocamento é muito alto, então você começa a complicar a logística. Você vai enfrentar uma população sob pandemia ainda e o risco de contaminação, seja do recenseador, seja da população, é muito grande. A direção do IBGE comunicou em 18 de maio que prepara um plano para cumprimento da decisão judicial. Segundo a direção, abre aspas, a prioridade agora é fechar a proposta, já que há necessidade urgente de recomposição do orçamento para a conclusão de etapas preparatórias essenciais ao longo de 2021. Fecha aspas. O que é importante entender é que o censo é um processo. E esse processo ele demanda várias etapas para serem realizadas até o momento em que seja feito o levantamento de campo. Então, dentro desse cronograma, tem que estar aí a discussão sobre os instrumentos de coleta, sobre as metodologias de coleta, né? Por exemplo, que tipo de tecnologia vai ser utilizada? Vai ser feita entrevista, por exemplo, por telefone? Isso já foi testado? Isso já foi de alguma maneira trabalhado num contexto real? Até onde a gente sabe, não, né? Ainda precisa ser melhor testado. Tem a questão da internet. Vai ser usada a internet? Como vai ser utilizado? Quais são as potencialidades e quais são as limitações do uso da internet? Então, tudo isso tem que ser muito bem pensado. Toda a questão da contratação dos entrevistadores e treinamento dos entrevistadores. Tudo isso tem que estar previsto no orçamento e colocado dentro do cronograma de realização do censo. Nesse ano, o IBGE abriu concurso para a contratação temporária dos agentes censitários e recenseadores, os profissionais necessários para a realização do censo. Devido aos cortes no orçamento, a primeira fase de provas objetivas foi suspensa, mas o edital ainda não foi cancelado. Pela primeira vez, um censo, que é uma operação que eu digo que é completamente óbvia para um país, chegou a ser discutido no Supremo Tribunal Federal. A pandemia foi digamos assim, um problema, uma tragédia. Mas, quando você vê uma operação estatística chegar a ser julgada no Supremo Tribunal, é hora de se parar e pensar assim, está tudo errado. Não se pode, num país democrático e civilizado, ter uma discussão, que para mim é óbvia, que é uma operação estatística que no mundo inteiro é indiscutível, e aqui também é indiscutível, chegar ao ponto
de ser discutida no Supremo Tribunal Federal. Para mais notícias sobre o censo, acesse o site do Estado de Minas. E para mais vídeos como este, acesse o nosso canal.